vamos juntos neste momento agora, igreja, aleluia, na força do nosso Deus, receber neste momento agora o servo de Deus, irmão evangelista Jonathan, aleluia, Liz, com uma forte salva de palma para o Senhor Jesus. O que Deus tem preparado nessa noite é fiel para cumprir. Quantos creem que Deus é fiel para cumprir? Digam glória a Deus. Exalte o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu saúdo o povo de Deus nessa noite com a paz do Senhor, amém. Tem gente feliz aí, pode dar um aceno aí. E uma forte salva de palma no nome de Jesus, amém. Aleluias. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar mais uma vez na cidade de Onoai, para aqui poder compartilhar com os irmãos daquilo que Deus tem nos dado, né? Sei eu que Deus é bom e Deus é fiel e a sua misericórdia é infinita. Também eu agradeço aí ao pastor Clênio, meu amigo, meu camarada aí e vice-presidente desse ministério, né? Esse casal de amigos aí que Deus me deu na cidade de Onoai, porque amigo não é aquele que fala para você aquilo que você quer ouvir. Coloca isso na tua mente. Amigo não é aquele que fala para você o que você quer ouvir, mas sim aquilo que você precisa ouvir. Amém? Abre a tua Bíblia junto comigo. Capítulo 14 de Êxodo, a partir do versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Amém? Larga a tua Bíblia no banco, inclina a tua face junto comigo. Pega na mão da pessoa que está do teu lado aí, vamos orar ao Senhor. Aleluias. Amém? Inclina a tua face então. Senhor Deus, bendito e soberano Senhor, nessa hora, Pai, estamos uma vez mais diante a tua presença. Pai, nós sabemos, Senhor, que tu és um Deus vivo, um Deus verdadeiro e um Deus tremendo. Sabemos, Senhor, que tu és um Deus que não perde batalha. Também sabemos, ó Deus, que tu és um Deus que não mente, não retrocede. O Senhor é um Deus imutável. Nessa noite, Senhor, aprove aos teus olhos estar aqui, Senhor Deus, nessa reunião, Paizinho querido, marcada no céu, juntamente com os teus filhos, ó Pai. Nós sabemos aqui, Senhor Deus, que cada um tem um pedido, cada um tem uma súplica, cada um precisa de uma resposta, de uma porta ou de um milagre. Nessa hora, Senhor, assim como João disse, ó Deus, que nunca o Senhor despediu ninguém de mão vazia, é nessa fé, Senhor, que nós estamos na tua presença. Pai, vai tocando em cada vida, em cada coração. Jeová Jiré, o Deus provedor, começa a prover agora a porta do milagre, a porta do emprego, a porta da bênção, a porta que os teus filhos precisam de passar, pois nós sabemos, ó Pai, que tu és um Deus, Paizinho querido, fiel. Nós sabemos, ó Deus, que tu és um Deus soberano. Pai, eu te faço, Senhor, alguns pedidos nessa noite. O primeiro deles, ó Pai, é para que tu resplandeça a tua glória, Senhor, como tu diz no livro de Isaías, Pai, sobre a vida do teu povo, pois Isaías disse, ó Pai, que a tua glória vinha resplandecendo sobre a vida do teu povo. Deus, eu também te peço, Senhor, que tu vá tocando nessa vida, ó Pai, que precisa de uma resposta. Pai, se é renovo, começa a renovar. Se é batismo com o Espírito Santo, começa a batizar. Jeová Jiré, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos, Senhor, nas tuas promessas. Nós cremos, ó Deus, nos sinais, nas tuas maravilhas. Por isso estamos aqui. Sabemos, ó Pai, que a tua palavra é a verdade e os teus mandamentos têm se cumprido dia após dia. Por isso, Pai, vai movendo a situação, vai movendo a pedra, vai derrubando por terra agora, Senhor Deus, todo o espírito contrário ao teu, todo o espírito de incredulidade, todo o espírito de medo, de ansiedade, pois nós sabemos, ó Pai, que tu és um Deus fiel. Isaías disse, Pai, no capítulo 58, versos 2, que os teus ouvidos, Senhor, não estão agravados para que não pudesse ouvir, nem tanto as tuas mãos encolhidas para que não pudesse nos salvar e tocar. Então começa nessa hora, Senhor, a tocar na tua noiva. Espírito Santo de Deus, fica à vontade em nosso meio. Começa a tocar, Senhor, começa a tocar, começa a encher, começa a derramar da tua presença nessa hora. Pai, esse culto, Senhor, é para ti, essa reunião é para ti, esse culto nessa noite, Senhor, é para adorar, Senhor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Então começa, Senhor, como vento impetuoso, começa, Senhor Deus, como fogo, Senhor, abravador, tocando em cada vida, em cada coração nessa hora.
hora, pois nós sabemos, Senhor, que Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Amém? Pode sentar glorificando aí. Amém? Tem gente feliz aí ou não? Pode sentar glorificando o nome do Senhor, amém? Amém? Deus é um Deus fiel, você crê nisso ou não? Aleluias, quantos creem nisso? Amém? Faz um aceno aí. Aleluias. A palavra de Deus, amados, é bastante simples. Na realidade, quem complica a palavra de Deus é o próprio homem quando não quer obedecer aquilo que nela está escrito. Analisando a palavra de Deus, eu vejo que Deus nunca mentiu e nunca enganou ninguém. De Gênesis Apocalipse, Deus sempre foi o mesmo. Por isso que a Bíblia diz que Deus é imutável. Deus não muda, não retrocede e não mente. Quando eu analisava com Deus nessa tarde essa história de Moisés e o povo de Israel, Deus começou a falar comigo de uma maneira especial e diferente, falando alguns pontos, tanto sobre a vida de Moisés, como sobre o povo de Israel. E Deus me deu um título para essa mensagem, e eu queria dizer para você nessa noite, amém? Diz para o teu irmão aí do lado, aí, atravessando, mas diz forte, amém? Atravessando o mar das dificuldades. No dia que nós vivemos hoje, amados, todos nós temos um problema e outro, uma luta e outra, cada um carrega a sua cruz. Eu quero que você entenda que quando nós lemos a palavra de Deus e lemos todo o Velho Testamento, quando terminamos de ler Malaquias, nós encontramos uma página em branco bem no meio da Bíblia. Essa página simboliza 400 anos de silêncio, onde Deus se calou e não falou mais com o seu povo. Mas só que chegou um determinado tempo da história que Deus começou a ver que o povo de Israel sofria demais, pois o faraó egípcio, irmão de Moisés, atormentava muito o povo e queria que o povo desse não só o seu trabalho, mas sim o seu sangue e o suor do seu rosto, para que fundasse para ele nessa terra um reinado muito rico e para que ele fosse um Deus aqui na terra. Mas só que isso indignou o próprio Deus, e Deus dentro de si começou a querer levantar um libertador. Então Moisés foi escolhido por Deus para essa missão, para essa jornada, para libertar aquele povo que estava no Egito, junto com os egípcios, por muitos e muitos anos. Só que ali onde eu li com você, nós vimos que quem está clamando é Moisés. Naquele momento da história ali, Moisés já tinha saído do meio de Faraó, com mais ou menos 1,5 milhão de israelitas à sua retaguarda, Moisés liderando. Só que Moisés chegou num determinado ponto que a situação já não dependia mais da mão dele, porque ali ele estava diante do Mar Vermelho e o mar se encontrava fechado. Muitas vezes eu e você achamos que os problemas da vida, achamos que as dificuldades financeiras, material, conjugal, não vai acabar mais. Achamos que aquela luta que aconteceu, ou aquela prova que eu e você estamos passando, está igual ao mar na frente do Moisés, que parece que não vai se abrir. Mas só que Moisés tinha 3 armas. Moisés usava 3 armas. Uma delas era o cajado, a segunda era a oração, e a terceira era a confiança que ele tinha em Deus. Ali quando eu li com você no capítulo 14 de Êxodo, nós vimos que Moisés está clamando a Deus de frente ao Mar Vermelho. E Moisés então olha para cima e começa a clamar a Deus. E Deus diz para ele: Moisés, por que clamas a mim? Apenas ordena para o povo de Israel que marche. Eu quero que você entenda, amados, que quando Deus faz uma promessa para alguém, quando Deus diz para alguém que vai abençoar, quando Deus diz para alguém que vai abrir a porta, é porque Ele vai abrir a porta. Se Deus disse para você que ia mudar a tua história, ou que ia te exaltar, ou que ia fazer de você um vencedor, você precisa ficar firme e tomar posse, porque Deus não mente. Jamais vou cansar de dizer para você que Deus é imutável. Eu quero que você entenda que muitas vezes o homem de pé pode falar alguma coisa e sentado não honrar o que falou. Mas quando Deus fala lá em cima e fala para você aqui embaixo, você pode anotar que vai passar o tempo, vai passar o dia, vai passar a hora, mas a palavra de Eclesiastes
3 vai se cumprir na tua vida, onde diz que há tempo determinado para todas as coisas. Eu quero que você entenda que muitas vezes o dia de hoje não foi um dia favorável. Talvez o dia de hoje foi um dia de chorar, mas amanhã vai ser o dia de sorrir. Muitas vezes o dia de hoje foi um dia de silenciar, não quer falar com ninguém, não quer ouvir ninguém, não quer escutar ninguém, mas no outro dia é o dia de se alegrar. Por isso que a Bíblia vem dizendo, e ela diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu quero dizer para você que na presença de Deus, disse Jó, até a tristeza tem que saltar de alegria. E isso tudo é porque Deus é Deus, isso tudo é porque Deus é Senhor dos senhores e é Rei dos reis. Eu quero dizer para você que Moisés passou alguns trabalhos, algumas dificuldades. Moisés matou o egípcio e não foi porque Deus quis, mas sim porque Moisés queria fugir do plano e do propósito que Deus tinha com ele. Então Deus teve que permitir que Moisés matasse o egípcio, para que ele com medo fugisse para o deserto, e lá Deus pudesse ter com ele um particular, falar com ele frente a frente, face a face. Por isso que a Bíblia descreve aquela passagem onde Moisés chega na frente de uma sarça ardente, e a sarça queima em fogo e não se consome, e Deus começa a bradar no meio da sarça e diz para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é solo santo, é solo sagrado. Eu quero dizer para você que onde Deus se manifesta, ali se torna santo. Onde Deus se manifesta, ali se torna primícia para o Senhor. Por isso eu quero dizer para você, desde o momento que Deus te escolheu, desde o momento que Deus te ungiu, desde o momento que Deus separou você, você já não é mais do mundo, você já não pertence mais a esse mundo, mas sim você tem um selo, você tem a marca da promessa. Por isso eu quero dizer para você, não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Eu quero que você entenda, amados, que assim como há tempo de plantar, há tempo de colher. Eu quero dizer para você que muitas vezes é necessário um vento de mudança, para logo em seguida vir a bonança. Você que crê, levanta a mão para cima. Você que crê, dá glória a Deus, dá aleluia. Vai glorificando o nome de Deus aí. Mas só que Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, descreve apenas um homem que teve mais intimidade com Deus do que Moisés. Foi o próprio Adão. Mas só que Moisés também era carne e osso, assim como eu e você. Por isso que Moisés chegou diante do mar e começou a clamar a Deus. E Deus disse o que para ele? Moisés, por que clamas a mim? Pega o cajado que tu tem, pega o bordão que tu tem e fere as águas, e manda que o mar se amontoe para a direita e para a esquerda. Eu quero que você entenda, amados, que Deus não enganou o seu povo. Deus não disse que os israelitas não iam passar mais por dificuldade ou por luta. E é dessa maneira que Deus fala comigo e contigo hoje. Eu quero dizer para você que todos aqueles que pregam a vida com Deus como um mar de rosas são mentirosos. Mas sim, a Bíblia fala, é de Filipenses 4,13, onde o próprio apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero que você entenda, amados, que a luta com Cristo é diferente. Você luta com Cristo para vencer, você passa na batalha para vencer. Muitas vezes sim tem o choro, tem o pranto, aqueles momentos de carregar a cruz. Também Moisés teve, ele estava à frente do mar. E eu quero que você nessa noite conjecture comigo. Imagine Moisés parado à frente do mar, o mar fechado, e mais ou menos 1,5 milhão de israelitas atrás, esperando uma palavra de Moisés. Pense comigo, aquele povo todo pressionando Moisés, dizendo para ele: e aí, Moisés, tu nos tiraste de lá do Egito para fazer-nos morrer aqui na frente do Mar Vermelho. E Moisés ali clamando a Deus. Então Deus disse: Moisés, toca, fere as águas. Eu quero dizer para você que o que Deus estava dizendo para Moisés aqui, Deus diz para mim e para ti hoje. Muitas vezes você está diante do mar da tribulação, do mar da angústia, do mar da desilusão, do mar da dificuldade, e você começa a procurar do lado de fora da tua casa, começa a procurar na tua vizinhança alguém que possa te ajudar. Mas só que Deus está dizendo para ti: eu já te dei o cajado, eu já te dei a autoridade. É por isso que a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aqueles que estão no mundo. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus não te levantou para ser derrotado. Deus não te trouxe aqui para falar que você é derrotado, não. Mas Deus te trouxe aqui para dizer que você é vencedor, para dizer para você que Ele já te deu autoridade, já te deu poder no nome de Jesus, já te deu o cajado, já te deu ali o poder que você precisa para vencer. Mas é necessário que você tome posse, é necessário que você faça aquilo que Ele disse para Moisés: pega o cajado, Moisés,
Moisés, pega a autoridade que eu te dei, fere o mar e passa pelo meio do mar em seco com o meu povo. Eu quero dizer para você que Deus não mudou. Muitas vezes nós achamos que Deus mudou, mas Deus ainda é o mesmo. Aquilo que Deus prometeu aqui para Moisés está sobre mim, sobre você no dia de hoje. Deus te dá poder, Deus te reveste, Deus te dá autoridade. Por isso que a Bíblia diz: causcará a áspide, o leão e a serpente não te fazerão mal, pisará em tudo e nada vai te acontecer, porque Deus está contigo. Eu quero dizer para você que quem está com você é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e Deus te chamou para ser um vencedor, uma vencedora. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda, mas é necessário que você tome posse daquilo. Você que crê na aleluia, você que crê na glória a Deus, vai orando o Senhor, exalta o Senhor nessa noite, comece a glorificar, não fica indiferente não, abre a tua boca. Aleluias, vai dando glória a Deus aí. Aleluias. Eu quero que você entenda, amados, que Deus está sempre ali, acompanhando o seu povo. Nós vimos aqui que Deus estava ali. Foi um momento em que Deus se entristeceu, porque o seu povo era maltratado e levantou Moisés. Eu quero que você entenda que muitas vezes nós estamos caminhando cabisbaixo, como se fôssemos derrotados, como se fôssemos coitadinhos. Mas só que Deus te deu o poder, Deus te deu a autoridade. É para isso que existe, amados, o poder no nome de Jesus. É para isso que Deus te ungiu. É para isso que Deus te chamou. É para isso que Deus te separou. Mas é necessário que você escolha vencer. É necessário que você escolha percorrer o caminho que Deus tem para ti. Pois só assim Deus vai poder exaltar a tua vida, a tua chamada. Só assim Deus vai poder mudar a tua história. Aleluia. Só que Moisés tinha 3 armas, como eu disse para você. Uma delas era o cajado. Moisés tinha autoridade de Deus, e por isso que Moisés botou a mão no cajado e feriu, e as águas obedeceram. Porque Moisés ordenou, porque Moisés estava em Deus. Eu quero dizer para você que muitas vezes a gente cita a palavra que diz em Tiago, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas só que nesse versículo tem outra parte muito importante antes dele, que diz assim: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando eu vejo a palavra de Deus, eu vejo que Deus honrava Moisés. Eu vejo que Deus se responsabilizava pelos atos que Moisés fazia, mas era porque Moisés estava em Deus. Eu quero que você entenda, amados, que quando você está em Deus, você diz para o mar, assim como Moisés disse, o mar tem que se abrir. Porque o poder vem de cima. O poder não é terreno. O poder não é seu, não é meu, mas sim é o poder de Deus. Eu quero que você entenda, amados, que muitas vezes a igreja tem andado como se fosse uma coitada sobre a face da terra, apanhando do diabo, levando pedrada, se abaixando para qualquer situação, sendo que, né,